E essa oficina será disponibilizada aos companheiros depois que também quiserem fazer uso do conteúdo, ok? Quem não desejar aparecer no vídeo, basta desligar a câmera, tá? Que aí não tem problema. Nós também vamos deixar o chat em aberto para as perguntas. Como o assunto é muito denso, a gente não queria fazer uma oficina de 3 horas, nós vamos tentar ir durante a oficina sem interrupções, com as questões no chat, tentando resolver por lá. Se tiver alguma pergunta que a gente não dê conta de responder por escrito, nós paramos a oficina para essa resposta. Vamos deixar também, daqui a pouco, o nosso grupo do WhatsApp aberto. Vocês podem enviar por lá também, mas lá a gente só vai poder olhar depois, tá bom? Os arquivos que formos apresentando aqui, vamos disponibilizar para vocês também no grupo do WhatsApp, para que vocês possam fazer o download depois. Não precisem ficar preocupados em anotar correndo para não esquecer, porque vai ser disponibilizado, tá bom? E é isso. Daisy, você continua para a gente? Então, a gente vai fazer uma leitura para a gente ir harmonizando e logo em seguida a gente faz a prece. Então, eu vou projetar aqui para vocês irem acompanhando conosco. Aproveitando, pessoal, a projeção, quem tiver pelo celular, tenta deixar ele na horizontal, que aí vocês vão enxergar a projeção com maior amplitude na tela. Tá aparecendo, Leca? Sim, tá ok. Então, o texto chama Ordem, do livro de Palavras de Vida Eterna. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina em todas as esferas da criação. A astronomia assinala com antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmos à face do equilíbrio que se rege os movimentos do universo. A medicina formula prognósticos exatos em vista de contar com a regularidade das ocorrências orgânicas no veículo físico. Em qualquer região da Terra, é possível prever as horas de sombra e luz. Cultivadores orientam atividades na gleba segundo as estações. A planta produz conforme a espécie, e toda enxertia praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas nas estruturas do reino vegetal. Tudo na obra divina se engrena em princípios de harmonia. Abstenhamos-nos, pois, de tumultuar as construções do espírito com a desculpa de exaltar a caridade ou o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Evolução e aperfeiçoamento constituem realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. A primeira mostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever a que somos chamados na construção do bem comum. Sejamos, assim, leais ao encargo que nos compete. Qualquer engenho, para atender com segurança, pede ordem, e a ordem solicita se afirme cada peça em seu justo lugar. Emmanuel, Chico Xavier, Palavras de Vida Eterna, capítulo 138. Então, nesse momento, queridos companheiros, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, e neste momento, agradecemos Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão querido, guia e modelo da nossa humanidade, a espiritualidade amiga que em seu nome nos conduz. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos nessa manhã, com alegria em nossos corações. Pedimos, Senhor, que nos envolva cada um que aqui está, para que comunguemos com fraternidade esse momento de aprendizado. Pedimos, Senhor, que possa nos inspirar as nossas falas, o nosso entendimento, para que possamos, no trabalho que o Senhor está nos conduzindo, possamos ser instrumentos melhores a cada dia. Pedimos, Pai, ainda, que possa, nas vibrações dessa prece, envolver toda a humanidade,
levando esperança, levando fortalecimento e encorajamento aos corações. Obrigada sempre por tudo, Senhor, que a tua paz permaneça sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Eu vou começar uma projeção e aí, Deise, você só me fala se vai projetar certinho. Ok. Só um minuto. Já está projetando. Ótimo. Então, gente, a nossa ideia ao trazer essa oficina para vocês foi, primeiro, que a gente já trabalha em cima dessa oficina há quase 3 anos, né, Deise? Junto aos integrantes da área de comunicação social espírita. Nós entendemos que o trabalho dentro da doutrina, ele precisa sempre ter um embasamento, ele precisa sempre ter um piso seguro, porque senão ele desmorona, literalmente falando, né? E também porque a gente vê que dentro do trabalho da casa espírita, dentro do movimento espírita, existe uma troca muito grande de trabalhadores. Então, hoje tem uma equipe, amanhã pode ter outra. E com isso, muitos trabalhos vão se perdendo. Sim, Vlada, está gravando, tá? Muitos trabalhos vão se perdendo, porque fica difícil dar uma continuidade sem as pessoas que estavam trabalhando antes. Então, dessa forma, pode-se mudar a equipe que for, que se a equipe atual quiser dar continuidade, ela consegue, né? Então, nesse sentido, a gente achou interessante formular essa oficina para divulgar. Só complementando, também fica como um resgate, né, Leca? Um arquivo que, às vezes, uma ação do passado que foi boa e aí pode resgatar no momento atual, né? Então, fica esse histórico também, né? Exatamente. E aí a gente trouxe, para embasar nosso trabalho, uma passagem em Lucas, onde Jesus diz o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Nós encontramos isso em Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 30. Então é isso, pessoal. A gente vai, nessa oficina, tentar mostrar como se constrói um planejamento estratégico. Ah, é só assim que pode ser? Não. Essa é a forma que a gente achou de trabalhar, vem dando certo ao longo desses quase 3 anos, e apenas por isso a gente resolveu divulgar. Mas pode ser que alguma equipe ache uma forma mais interessante de trabalhar, ok? Bom, o que é, então, o planejamento estratégico? É uma forma de organizar ideias com relação a um certo tema e estabelecer objetivos e metas. Vejam, objetivos e metas são coisas diferentes, tá? Com o propósito de se atingir um determinado resultado. Ele engloba a missão, a visão, os objetivos, as metas, a criação de planos de ação e o acompanhamento de qualquer tipo de projeto, a curto, médio ou longo prazo. Para algumas pessoas, a construção do planejamento estratégico é cansativo, é chato, mas depois que a gente entende como fazer, ele se torna interessante e a gente passa até a gostar um pouquinho. Porque você vai descobrindo nuances de coisas que você não tinha percebido antes, quando aquilo estava apenas na sua cabeça
ou numa discussão com um colega de trabalho. É como as compras do mês, né? Você vai fazer mercearia. Você chega no supermercado ou no site, porque estamos num período de pandemia, chega no site para fazer a compra de mercearia e você vai fazendo de forma aleatória. Ah, deixa eu entrar aqui no corredor dos grãos. Aí eu vou lá e olho tudo que tem de grão. Vixe, mas eu não lembro se a minha farinha acabou. E agora, como é que eu faço? A gente, até para as compras do mês, a gente precisa fazer um planejamento. Eu preciso saber o que eu tenho em casa, no estoque. Eu tenho que fazer uma lista do que eu preciso, porque senão eu vou comprar coisa a mais. Eu preciso saber quanto eu vou ter para gastar, para quem vai, o transporte, uma série de coisas, né? Então, isso é planejar. E aí, a gente trouxe também essa fala, que orientar ou reorientar a administração e os projetos da instituição de maneira a disseminar e gerar engajamento sobre conhecimento e a vivência do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita é um dos objetivos do planejamento estratégico. Então, vejam, a missão da doutrina... Leca, Oi, desculpa. perdão, é porque eu queria saber se o pessoal está com problema em te ouvir, porque tem uma pessoa que está comentando. Tá tudo certo, então. Obrigada, desculpa te interromper. A Cássia tenta sair da sala e entrar de novo. Talvez isso funcione para você. E se sua câmera estiver ligada, tente desabilitá-la, porque pode te ajudar aí na conexão, ok? Bom, então esse é um objetivo que a gente achou interessante trazer para vocês a respeito do planejamento. E trouxemos também essa frase, que não é espírita, mas que nos auxilia muito, é do Peter Drucker, onde ele diz o seguinte: um processo, ele está explicando sobre o planejamento estratégico, é um processo contínuo, sistemático, organizado e capaz de prever o futuro, de maneira a tomar decisões que minimizem riscos. Nossa, Leca, mas precisa disso tudo só para fazer uma campanha? Precisa, precisa. Talvez a gente não precise aprofundar tanto em algumas questões do planejamento que nós vamos trabalhar aqui com vocês. Mas é necessário a gente ter isso de forma organizada, não só para fazer as ações, mas também pós. Eu posso fazer, como se diz, Deise me ajuda, quando a gente faz aferindo os dados, as métricas, achei a palavra, a gente pode buscar os resultados através de adesões, se for em rede social, através das métricas daquela rede social, né? E o trabalho de Kardec, por exemplo, ele foi todo planejado de forma sistêmica. Kardec planejou ele de uma forma tal que vocês podem ver em obras póstumas, no projeto 1868. É fantástico. Então, nós já tivemos esse exemplo, né? Agora a gente precisa colocar em prática. E a gente precisa colocar em prática de forma a adaptar ao nosso ritmo dentro da tarefa doutrinária, seja ela na casa espírita, seja ela no movimento espírita, seja ela no movimento espírita federativo. Eu vi que temos companheiros aqui na sala de casa espírita, de movimento. Sejam bem-vindos, inclusive. Fiquei muito feliz de ver vocês aqui entrando na sala. E é importante. Então, sem mais delongas, vamos começar a partir para o que realmente nós viemos buscar, né? Para concluir, então, essa nossa fala inicial, a gente tem também como objetivo que o planejamento estratégico é o processo de criar, desenvolver e manter viáveis
os objetivos e os recursos das instituições espíritas. E ainda as oportunidades do meio social que estão em constantes mudanças. Por isso que a gente pode pegar o planejamento, rever ações e refazer o que for necessário através dessas observações que a gente tira após a implementação dele. Ele visa configurar e reconfigurar o leque de prestação de serviços morais e espirituais das instituições, de tal forma que elas harmonizem igualitariamente os resultados e crescimento de seus colaboradores e da própria instituição. E trouxemos aqui uma fala do livro A Gênese, onde diz o seguinte: caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Andais ao acaso, vimos apontar-vos a meta. Então, gente, Kardec, a doutrina, já nos trouxe todo esse embasamento que a gente precisa. Mostramos que Jesus também nos disse a importância de nos preocuparmos com a base. Então, agora é hora de aprender a fazer isso. Então, eu vou passar a palavra para a Deise, para ela dar continuidade. Você passa para o nosso slide? Então, a gente vai começar a falar das metodologias, da forma que a gente organiza esse planejamento estratégico. Então, a gente trouxe aqui, como metodologia, o antes de escrever esse planejamento. A gente, por exemplo, está numa equipe de trabalho, então cada pessoa tem ali o que contribuir com as suas ideias. Então, surge uma ideia de um projeto, como que nós vamos fazer? Que ideias que a gente pode trabalhar? A gente chama de uma chuva de ideias, né? Então, a gente pode usar algumas ferramentas para a gente construir, colocar no papel essas ideias de cada um, a contribuição de cada um, para depois a gente escrever realmente o planejamento estratégico, que é o que vai nos direcionar para executar a ação. Então, a gente colocou 3 aqui, que são do meio corporativo, mas que a gente adaptou para a nossa realidade dentro das instituições espíritas. Uma delas, a gente até não vai mostrá-la, mas a gente está citando aqui para que vocês depois possam buscar, que é a análise SWOT, que está em inglês, mas que no português o pessoal traduz para o FOFA, que é forças, oportunidades, ameaças e fraquezas. Que a análise SWOT, ela vai trazer uma visão de dentro da instituição, que é aquilo que a gente pode controlar ou melhorar, e uma visão de fora da instituição, aquilo que a gente não pode mudar e as oportunidades que a gente tem de levar, né, o evangelho, a doutrina aos corações. O 5W2H, ele também é uma sigla em inglês, a gente vai vê-lo aqui passo a passo, e o Canvas, que é o modelo de negócio. Então, pode passar. O 5W2H e o Canvas, ele tem as perguntas mais ou menos próximas, mas são metodologias que cada um vai trabalhar. A gente está sugerindo, como a Alega falou, tem outras formas, mas é mais para vocês se adaptarem ao que acham mais confortável, mais fácil de trabalhar. Então, o 5W, ele é o what, que é o inglês, o que será feito, o why, por que será feito, o where, onde será feito, o when, quando será feito, e o who, para quem e por quem será feito, né? Então, olhando primeiro, o que será feito? Então, a gente escreveu aqui para vocês sobre essa nossa oficina. Por exemplo, antes da gente fazer essa oficina, nós escrevemos um planejamento estratégico para ver como que ela ia funcionar, para nos guiar, nos direcionar o passo a passo. Então, a gente colocou aqui em linhas gerais as primeiras ideias para você. O que vai ser feito? Uma oficina de planejamento estratégico. Por que a gente está fazendo? Qual que é a importância? Qual que é o motivo da gente criar uma oficina dessa? Para ensinar trabalhadores do CRE, AME, Casas Espíritas, a realizarem as suas tarefas através de um planejamento estratégico, como foi explicado. Onde que será feito? Essa oficina, igual a Lega falou, nós fizemos ela há 3 anos, há 3 anos que a gente vem fazendo. Antes, ela era no modo presencial. Então, como foi falado lá, né, que a gente precisa de fazer de forma sistêmica e adaptar, né, para as diversas situações, então foi a mudança da pandemia aí. Então, nós adaptamos essa oficina para o modo virtual. Então, ela passou a ser, então, no modo virtual pelo Google Meet, que é esse aplicativo que nós estamos usando aqui para reunir. Quando que será feito? No dia de hoje, 29 de junho, né? Então, ela é um dia de acontecimento. Então, tem projetos que tem programação mensal,
vai ser uma semana de evento, ou todo ano ela vai se repetir, então é conforme o projeto. Para e por quem será feito? Então, será feito pela equipe de comunicação social da União Espírita Mineira para os trabalhadores do movimento espírita. E o 2H, ele é o rol, como que será feito, e o how much, quanto que vai custar. Então, como que será feito? É exatamente a parte da execução desse trabalho. Então, a gente tem as ideias, a intenção é que quando a gente está criando um planejamento, é que a gente tem uma ideia, a gente tem um propósito e um resultado para alcançar. Então, eu preciso, como que eu vou alcançar esse resultado? Então, eu preciso ter ações que a equipe, que a instituição tenha condições de fazer. Então, no caso aqui do nosso, a gente deu um exemplo. Apresentaremos um PowerPoint e haverá uma demonstração de como que a gente constrói esse planejamento de acordo com esse processo que nós estamos apresentando aqui. E how much? Então, vão ter, quanto que vai custar? Vão ter ações que vão exigir mais recursos. Então, nesse caso aqui de hoje, o que a gente está gastando, qual que é o recurso que a gente está usando para fazer essa oficina? Então, a gente está, por exemplo, cada um está usando aqui a sua internet, né, da equipe da comunicação, e o tempo que nós estamos aqui dedicando para trazer esse aprendizado, né? Então, esses são os recursos que a gente utilizou. Numa presencial, por exemplo, teria papel, teria lápis, post-it, canetas, então a gente usaria outros recursos no modo presencial, né? E vão ter ações que vão gerar receita, por exemplo, dentro de uma casa espírita, vamos fazer um festival de pizza. Então, pode-se fazer um planejamento para como que esse festival vai acontecer, com palestras, por exemplo, mais a venda da pizza, então ele vai gerar uma receita também. Então, cada projeto tem as suas diferenças. Pode passar. Aqui é um outro exemplo para a gente fazer essa chuva de ideias, que é o Canvas. O Canvas, no meio corporativo, ele é um modelo de negócio, então ele estrutura um negócio. Então, a gente trouxe uma adaptação, e o legal dele é que ele é bem dinâmico, porque a gente pode fazer um painel na parede mesmo, fazer as divisões, eles são divididos em funções, onde que a gente vai trabalhar com post-its, né? As pessoas vão colocar post-its naquelas áreas, por exemplo, o quê? O que é o projeto? Então, vai lá e descreve o projeto através de post-it. Cada pessoa anota a sua ideia e coloca lá. E depois vai ser visto um mapa visual, onde que todo mundo vai poder discutir, e às vezes, por exemplo, uma ideia não está legal, então a gente pode trocar. Eu quero substituir aquela ideia. Então, o post-it, ele vai dar essa dinâmica de eu poder colocar e tirar as ideias, e depois que tudo estiver pronto, é só levar para estruturar um planejamento estratégico. Pode passar. Então, para vocês verem melhor as divisões aqui, ela vai responder igual o 5W2H. O como, o que, para quem e quanto. E aí a gente pegou esse modelo de Canvas e converteu essas áreas de respostas para a nossa realidade dentro da instituição espírita. Pode passar, Léo. Então, ele é dividido em 5 etapas e 11 divisões. Em cada divisão dessa, a gente vai colocar as ideias. Então, por exemplo, quando a gente falar do quê, o que eu vou fazer? Qual que é a importância do que eu ofereço? Então, eu vou descrever sobre a proposta de valor. Quando falou lá, qual que é a missão desse projeto que a gente está fazendo? Por que ele é importante para a instituição? Por que ele é importante para as pessoas no qual esse projeto vai acontecer? E aí eu vou fazer justificativas sobre esse porquê. Então, para a gente realmente explorar, refletir sobre a importância real daquilo que a gente está levando. E essas justificativas de justificar essa importância, mas também de trazer lá no embasamento evangélico doutrinário, que a gente vai ver mais para frente aqui sobre essa justificativa. Para quem que a gente vai fazer? É o público de interesse. Para quem que são essa ação que a gente está pretendendo, esse projeto? A quem que ela vai atingir? É um público restrito? É um público mais amplo? Como é que eu vou divulgar? Como que as pessoas vão ficar sabendo? Então, são os canais. O relacionamento é como que eu vou manter essas pessoas engajadas. Por exemplo, a gente tem uma proposta de um projeto que ele vai durar um ano inteiro. Como que a gente vai fazer para essas pessoas ficarem engajadas um ano inteiro? Então, é importante a gente descrever tudo isso no papel, porque isso vai nos direcionar a prever riscos no futuro, igual foi falado, ou então fazer correções necessárias.
O como é como eu vou realizar essas atividades, como é que elas vão ser executadas. Nós temos condições, nós temos equipamentos, temos pessoas, né, para poder resolver, temos tecnologia. Então, a gente vai descrever as principais atividades. Os recursos principais, que é aquilo que eu preciso para executar, coisas materiais e pessoas para executar a atividade, e parcerias chaves, por exemplo, vamos realizar uma feira do livro na Casa Espírita. Eu tenho condição de fazer uma parceria, por exemplo, com a União Espírita e pedir um desconto na livraria para fornecer aqueles livros? Eu tenho condição de fazer uma compra maior? Ou vai ter alguém que vai fazer alguma doação? Então, são parcerias que vão ser essenciais para que aquela atividade aconteça. Então, é importante a gente descrever isso também. O quanto seria, se essa realização desse projeto que eu vou fazer, ele vai me gerar algum custo? Ou está dentro dos recursos também que a gente vai gastar, né, para poder executar. E as fontes de receita, como eu expliquei, são se esse projeto ele vai gerar receita para a instituição espírita. E o quando seria o período, né, a data, se vai ser um dia, uma semana, ou vai ser anualmente ou mensalmente, é onde que a gente vai estruturar. Então, isso aqui, tudo que a gente falou até agora, são as ideias iniciais. E agora a gente segue... Pode passar, Beca? Ah, tá. Tem uma frase, agora a gente vai seguir para vocês entenderem esse passo a passo. Então, visando facilitar-lhes essa tarefa, aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhe poupar-nos inúteis esforços. Isso foi Allan Kardec em O Livro dos Médios sobre o método. Então, por exemplo, como a Aleca falou, ela deu o exemplo da feira, né? A gente vai numa mercearia. Aquela ideia está toda na nossa cabeça, mas quando a gente está dentro de uma instituição espírita, muitas vezes acontece que tem ideias muito boas, mas não se consegue executar. Ou ela para no meio do caminho, aí os voluntários desestimulam, né? Porque sempre coloca uma proposta e ela não é executada, ou ela não é concluída, ou não se vê resultado. E muitas vezes é porque não teve um método, uma ordem para poder fazer aquilo, não teve um pensamento estruturado para que aquilo se concluísse. Então, por isso que a gente vem trazer essa ideia dos projetos serem sempre concluídos. A gente não poder fazer tudo começar de pequeno, né? Fazendo passo a passo, para que a gente consiga efetivar as ações que a gente se propõe. É isso mesmo, Deise. E é interessante que isso não existe de uma forma assim fixa. Tem que fazer desse jeito e pronto. Se não fizer desse jeito, vai dar errado. Não, não é isso, né? Na verdade, nós estamos tentando fazer com que dê certo com uma garantia melhor, né? E que a gente tenha esse recurso para nos auxiliar. Quem já fez faculdade e já teve que preparar algum trabalho acadêmico, vai ver que o planejamento estratégico ele é muito parecido com um artigo, por exemplo, né? Então, nós vamos mostrar para vocês esse passo a passo. E depois, nós vamos mostrar na prática a construção de um planejamento estratégico que vocês podem ou não aproveitar, porque a gente vai disponibilizar também, tá? Então, como que seria esse processo para desenvolvimento de um planejamento estratégico? Primeira coisa é a definição do projeto, que é o que a Deise explicou para vocês do o quê, né? Então, o que vai ser esse nosso projeto? Pode ser que vocês já estejam, primeiro, o que veio à mente foi uma ação. A Deise já citou aí o festival Feira do Livro Espírita. Então veio a ideia de se fazer uma Feira do Livro Espírita. Mas, poxa, mesmo para quem nunca fez, dá para imaginar que é algo que dá trabalho. Não é tão simples assim de realizar, né? Mas o que vocês já têm? Então vamos partir para definição do objetivo, que é o segundo passo que a gente precisa. Vejam, nós temos objetivo geral e nós temos objetivos específicos. Isso tem que ficar claro, porque é diferente, tá? Então, vejam, o objetivo geral, o que seria?
ele descreve os resultados maiores onde realmente se deseja chegar. Ah, por quê? Eu tenho resultados menores? Sim, a gente trabalha com vários tipos de resultados, mas o objetivo geral, ele vai nos dar essa ideia, como o nome diz, geral, tá certo? Então, geralmente, o objetivo geral é um parágrafo de, no máximo, 5 linhas, que inicia com o objetivo amplo, cita a localidade e dá uma pincelada no que será feito. Então, vejam, perguntas-chave para a gente construir esse texto do objetivo geral. O que se pretende com o projeto e com qual mudança na realidade macro o projeto vai contribuir? Se vocês tiverem essas respostas, o objetivo geral está feito. É só mesmo colocar no papel. Se tiver dúvidas, aí fica uma dica. Pergunte: para que quero fazer tudo isso? Esperando qual mudança? Então, vejam, nós fizemos uma campanha em 2019, e foi uma campanha das obras de André Luiz. Foi uma microcampanha. E, nesse momento, qual foi o objetivo geral que a gente achou para a construção dessa campanha? Então, aqui eu estou trazendo um exemplo. Utilizar as mídias sociais da União Espírita Mineira e dos Conselhos Regionais Espíritas de Minas Gerais. Então, vejam, eu localizei, eu coloquei o onde aí já, para divulgar e incentivar o estudo das obras psicografadas de André Luiz, que fazem parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual da Fé. Então, vejam, esse é meu objetivo geral, ele é o macro, é o que eu quero de forma global. Então, mas para que quero? Para que eu quero essa campanha? Para divulgar a coleção. Eu estou esperando qual mudança com essa campanha? O estudo das obras de André Luiz. Ainda colocamos mais, divulgar e incentivar esse estudo. Em qual local que isso vai ser feito? Nas mídias sociais. Tá? Então, aqui a gente viu o objetivo geral. Agora, vamos entender os específicos. São as conquistas de curto prazo, como uma espécie de passo a passo para atingir o objetivo geral. Então, dentro daquele universo que eu tenho lá, de divulgar as obras, o que realmente eu posso fazer para conseguir alcançar isso? Então, a pergunta-chave: quais as mudanças ou resultados concretos o projeto pretende alcançar? Para chegar aos objetivos específicos, deve-se primeiramente definir qual o problema principal será foco do projeto. Feito isso, identifica-se as causas. Então, vejam que interessante. Quais as mudanças ou resultados o projeto pretende alcançar? Eu preciso saber isso, gente. Vou mostrar para vocês como que ficou essa nossa construção dos objetivos específicos. Oi, desculpa. Bom, nós colocamos possibilitar a divulgação em tempo real das obras ou de parte delas. Então, esse é um passo. Fornecer conhecimento sobre as obras ao público. Eu preciso fazer isso, porque como que eu vou conquistar esse público e incentivá-los a ler as obras se eu não mostrar o que tem nelas em termos de conteúdo? Promover a divulgação da doutrina espírita através das obras. Então, o objetivo não é vender livro, nesse caso. Não é uma feira do livro. É uma divulgação do livro. Para quê? Para promover a divulgação da doutrina. André Luiz nos trouxe
os princípios da doutrina e detalhes impressionantes. Eu preciso divulgar isso. Chamar a atenção da sociedade para os relatos da vida no plano espiritual, expressos na série do autor. Criar a cultura das mídias sociais como fonte de informação e relacionamento. Então, vejam, em 2019, eu fui muito lá atrás, né, gente? Em 2019, a gente ainda não estava na pandemia e queríamos incentivar essa cultura das mídias sociais como um canal para que a gente pudesse divulgar a doutrina espírita, levando informação. Então, isso já era uma preocupação da equipe. E essa campanha, ela era estritamente virtual. Tínhamos cartazes que imprimíamos para colocar nas casas espíritas, mas o objetivo maior dela era na mídia social. Então, vejam, qual era o problema que tínhamos na época? A gente queria divulgar as obras, para que as pessoas adquirissem o quê? Conhecimento e entendimento da doutrina. E por que a gente estava fazendo essa campanha? Porque os livros de André Luiz estavam com pouca divulgação. Ele é muito conhecido, André Luiz, para quem já é espírita. Para quem está entrando na doutrina, quem é André Luiz? Por que ele é tão falado? Eu precisava mostrar quais eram as obras de André Luiz. Falta de conhecimento das obras. Isso era um ponto. As pessoas conheciam o Nosso Lar. É como se, assim, de quem falava que conhecia as obras, 100% conhecia Nosso Lar, que é o primeiro livro. Já tivemos até um filme. Aí, o segundo livro, Os Mensageiros, já caía para 82%. André. Leca falhou quando você falou 52%. Desculpa. Tá normal agora? Sim. Tá. Esse número que a gente está falando é um chute. Não fizemos pesquisa nem nada, não. Mas é um fato. Né? Todo mundo conhece Nosso Lar e nem todo mundo conhece Os Mensageiros. Quiçá o restante das obras dessa série. Então, a restrição de acesso ao conhecimento pelos meios de mídias tradicionais. Em 2019, também não existiam essa quantidade de lives que está tendo, ou reuniões virtuais. Então, nas mídias sociais, o que aparecia eram o quê? Postagens de alguns trechos das obras e que às vezes não eram bem referenciados. Você via lá, André Luiz, ponto. Quantos André Luiz existem no mundo? Ou então você via assim, Nosso Lar. Mas onde em Nosso Lar que está aquele trecho? A pessoa achou interessante e queria buscar o capítulo todo para referenciar melhor. Não sabia onde estava aquele trecho. Então, a gente precisava melhorar esse acesso ao público. Até aí, tá ok? Podemos ir adiante? Falamos já dos objetivos específicos também. Bom, aqui nós vamos entrar agora nas justificativas, que é o nosso porquê, e no embasamento evangélico doutrinário. Já estamos caminhando bem, hein? Então, vejam, a justificativa é a relevância que o projeto tem no meio que será aplicado. O porquê aquilo é importante. Né? Ele é importante para quem está fazendo campanhas, por exemplo, para conseguir prever, inclusive, situações de riscos. Porque dá para estabelecer meta
para que tudo saia como a gente está querendo que saia, né? Então, vejam, quais os principais problemas, desculpa, quais os principais problemas o projeto pretende ajudar a resolver? Isso é um ponto da justificativa. Quais potencialidades e oportunidades existem para a execução desse projeto? Por que que o projeto é importante para alcançar o objetivo? Qual a importância do projeto no contexto apresentado? Por que que ele foi proposto? De onde que nasceu essa ideia? Qual inovação ou diferencial que ele traz? E aí, gente, a justificativa pode ser enorme, porque vocês podem ter respostas enormes para essas questões. Ou a justificativa pode estar contida em um único parágrafo. A construção vai depender de cada um. Mas é importante que essas questões estejam respondidas na justificativa. Então, qual foi a justificativa para a gente lançar uma campanha das obras de André Luiz? Então, vejam o que nós colocamos. Nós repetimos aquelas perguntas aí embaixo. A internet é o meio mais amplo, ágil e de maior abrangência na atualidade. Portanto, faz-se necessário o uso de ferramentas como as mídias sociais para ampliar a divulgação da doutrina espírita. Então, vejam, nós começamos a justificativa em algo abrangente. Nós ainda não estamos falando de André Luiz. Nós estamos justificando por que a gente achou importante criar uma campanha nas mídias sociais para divulgar doutrina. Segundo, em 2019, as obras Nosso Lar e os Mensageiros completam 75 anos de lançamento e torna-se interessante divulgar as obras nesta data. Agora a coisa está começando a clarear. Essas duas obras iam fazer aniversário em 2019 e a gente queria divulgá-las de uma forma mais consistente. Então veio a ideia de ampliar isso para as obras dessa série de André Luiz. Vejam como que a justificativa está nos mostrando, então por isso dessa campanha, tá? Tem que dar esse boom para quem está lendo. E a terceira justificativa, desenvolver uma ação onde diversos conselhos regionais espíritas de Minas Gerais possam interagir em conjunto para o trabalho em rede, preconizado pela FEB. Então, vejam, a área de comunicação social espírita, que a gente faz parte, tem como objetivo, um dos objetivos, trabalhar em rede. E nós queríamos fazer isso junto com os nossos companheiros de comunicação dos CREs. Alguns aqui não fazem parte do movimento espírita federativo, mas em Minas Gerais nós possuímos 28 conselhos. E cada um desses conselhos tem, ou seria interessante que tivesse, um representante de cada uma das áreas doutrinárias de trabalho. Na União Espírita Mineira, nós temos 9 áreas de trabalho. Uma delas é a área de comunicação. Então, tem área de mediunidade, infância e juventude, estudo do espiritismo, área da família agora, né, Nájila, que está chegando com força total. São 9 no total. Então, nós queríamos trabalhar com as pessoas da área de comunicação dos 28 CREs. Chamamos para trabalhar junto. Criamos o planejamento juntos, em rede. Fizemos tudo juntos, do início ao fim. Criamos equipes de trabalho com todo mundo que se prontificou a trabalhar com a gente. Foi uma campanha linda de ser criada. A gente, lógico, não sabe como isso chegou no público,
porque participamos da construção. Mas o que aprendemos com a construção da campanha foi impressionante. Vocês têm ideia do que é pegar uma obra, ler e esmiuçar, para poder trazer para a campanha um trecho? E aí eu falo com vocês, quem mais aprendeu? O público? Não, foi a gente. Então, o planejamento é uma oportunidade que a gente tem de aprender, e de aprender muito. Então, mostrando para vocês aqui agora, passando, sobre o embasamento evangélico doutrinário. O embasamento evangélico doutrinário com referências do Evangelho de Jesus, referências da doutrina e obras subsidiárias é que dão suporte para a realização do trabalho. Então, vejam, para todos os trabalhos que a gente faz dentro da doutrina, a gente precisa ter esse embasamento. O nome já diz, embasamento, é a base. Né? Emmanuel nos diz que uma única pedra angular sustenta toda uma edificação. Eu preciso saber que tanto a doutrina quanto o Evangelho de Jesus me dão suporte nessa ação que eu quero desenvolver. E onde eu vou achar isso? Dentro da doutrina e dentro do Evangelho. Aí vem a questão da pesquisa, né? Graças a Deus, hoje a gente tem recursos de pesquisa muito bons, virtuais, inclusive, né? O que a gente precisa? Buscar passagens que comprovem esse trabalho que a gente vai desenvolver. Mostrar a importância desse planejamento. O que a doutrina nos diz sobre isso? Kardec, ou Emmanuel, ou André Luiz, principalmente, Joana de Ângeles. O que nós achamos na fala deles que corroboram com isso que a gente quer desenvolver? Né? É isso que é importante. Oi. Posso contribuir? Claro. Por causa de uma experiência que a gente teve num grupo de trabalho e que tinha um tema sobre, era um livro. Mas quando a gente fala de embasamento, por exemplo, eu vou fazer um trabalho sobre André Luiz. Igual a Leca falou, eu vou trazer referências do Evangelho, de Kardec, vou trazer de várias obras para embasar aquele projeto, não só de André Luiz, né? Porque às vezes pode trazer essa confusão também. Sim, com certeza. É embasamento para aquele projeto. Se eu estou divulgando um livro, não é que eu vou trazer trechos do livro. Eu vou trazer trechos de por que Kardec acha que é importante divulgar doutrina espírita. Mas ao longo da oficina, acho que fica um pouquinho mais claro, né, Deise? Isso. Então, tá, vou te passar a palavra para a garganta aqui não forçar. Então, dando continuidade no roteiro, a gente agora fala do público-alvo, que é para quem, que a gente já comentou. Então, o público-alvo é a quem se quer atingir com este planejamento. É um segmento da sociedade com determinadas características em comum. É constituído pelas pessoas, pelas organizações que, direta ou indiretamente, recebem ou sentem os efeitos das ações que serão realizadas. Então, é importante a gente refletir, né? Por isso que quando tem lá o objetivo específico, a justificativa, a gente vai construindo para quem que é esse público. Como que a gente quer atingir esse público, né? Para quem que é esse público, esse projeto. E quando ele fala ali, por exemplo, características em comum, né? Então, se é uma casa espírita, eu vou fazer para as pessoas que frequentam a casa espírita. Vai ser para o público geral ou vai ser para um público específico de uma área de estudo, por exemplo? Aí eu preciso de conhecer essas pessoas, mas não é assim, é feminino, masculino, idade X. Eu preciso de entender quais são os hábitos daquelas pessoas. Porque, às vezes, eu vou fazer um projeto que é muito aprofundado e as pessoas não têm conhecimento para poder absorver o projeto que está sendo feito. Né? Então, eu preciso, se elas têm um embasamento mais recente, mais superficial, então eu preciso de dar condições
dentro de uma ação para aquelas pessoas. Então, por exemplo, uma forma de fazer uma pesquisa para conhecer aquele público, que é um público assíduo, eles são espíritas ou são simpatizantes, né, para até entender, quando eu quiser fazer ações para estimular o estudo, por exemplo, ter algum estímulo a entender como que eu vou tocar aquele coração. Então, por isso que a gente precisa de entender. E, às vezes, é igual ali falado, não só, às vezes nós vamos trabalhar com organizações. Então, por exemplo, quando a União, ela trabalha com os CREs, então ela vai trabalhar com uma instituição, ela não vai trabalhar diretamente com as pessoas de uma casa espírita, né? Então, é um projeto entre instituições. Então, tudo isso é importante a gente perceber. Ou se é aquele que vai atingir a sociedade, como foi, por exemplo, esse do André Luiz, que foi para as redes sociais, então ele atingia os espíritas e aqueles que se interessassem pela leitura. Era um estímulo geral para levar esse conhecimento, né? Então, indiretamente, tinha a sociedade como para ser impactada também. Pode passar. E a sequência, a gente vai falar das ações, que são como e onde, as equipes, para quem será feito, e os recursos. Então, as ações, a gente comentou, que é como que a gente vai executar para alcançar o objetivo. Então, é a definição e descrição das atividades para alcançar o objetivo. Então, como a gente comentou, a gente precisa de prever se tudo que a gente está propondo a gente vai conseguir executar, né? A equipe são as pessoas que serão designadas para realizar cada ação de acordo com as suas aptidões, né? Então, a gente precisa de elencar as pessoas que têm condição de executar essas tarefas. Por exemplo, na nossa área de comunicação, quando a gente estrutura um projeto, a gente envolve, às vezes, envolve os designers, envolve a pessoa que vai escrever um texto, aquelas que vão estar responsáveis por estruturar o planejamento, apesar da equipe toda participar, tem aquela que vai redigir, aquela que vai estruturar, aquela que vai divulgar nas redes sociais, aquela que vai fazer o contato com as parcerias-chave. Então, isso tudo precisa ser bem definido e elencado o passo a passo de que cada uma vai fazer. Os recursos são os recursos humanos, físicos e materiais que serão usados. Então, como a gente falou, as pessoas são recursos que a gente precisa para executar, uma tecnologia, um material didático, acesso a livros, isso tudo são recursos que a gente vai precisar. Podem gerar ou não custos, né? Pode passar. O cronograma, que é quando, e o orçamento, que é quando. Então, o cronograma é o prazo para a equipe executar as ações, detalhar passo a passo das atividades e definição dos responsáveis pela execução. Por exemplo, essa campanha que nós fizemos do André Luiz, ela tinha uma proposta de ser anual. E aí, mensalmente, ela tinha um cronograma mensal. E tinha toda uma equipe envolvida. Então, tinha a equipe que ia estudar os trechos, a equipe que ela ia fazer vídeo, a equipe de designers que fez a identidade, e todo mês tinha que publicar os textos, publicar os trechos que o pessoal do estudo fez, né? Tinha o pessoal que criava os vídeos, vinhetas, e o pessoal que publicava. Então, tudo isso tinha que ter um calendário com a definição de cada pessoa responsável. Então, por exemplo, a gente fez um calendário retroativo, né? Porque as pessoas tinham prazo para entregar para outra equipe, para tudo fluir. Então, se atrasasse, uma equipe atrasasse, ela complicaria toda a estratégia para publicar naquele mês, né? Então, é muito importante esse cronograma de acompanhamento. E o orçamento é o detalhamento do custo. Então, se isso geraria algum custo, então ele tem que ser detalhado até para ver se... Porque, às vezes, a gente estrutura uma ação e a instituição não tem como. Ela não tem recursos financeiros para executar aquela ação. Então, aí o planejamento, só aí o planejamento já não acontece, né? Então, por isso que tem que prever tudo. E no caso, por exemplo, dessa campanha, os recursos utilizados foram que as pessoas já tinham, né? Então, era de estudo, recursos humanos e de estudo mesmo, e uso das tecnologias que cada um possuía. Monitoramento e revisão. E pode passar. Ele acontece durante o projeto. É o acompanhamento das atividades realizadas e sua repercussão. Se não tiver atingido os resultados previstos, voltar ao planejamento para adequar ou incluir novas ações. Então, por exemplo, nesse do André Luiz,
Se não estava cumprindo o prazo, o que está acontecendo? Né? Então, tem uma pessoa, tem a equipe, a gente faz sempre um trabalho compartilhado que todos possam acompanhar as etapas, né? Então, se não está acontecendo, não estava entregando na data, por que não estava entregando? O que estava acontecendo? Então, tem a condição da gente acompanhar para que aquele resultado seja alcançado. Ou, se uma estratégia não deu certo, o que a gente pode adaptar dentro desse contexto para conseguir alcançar esse objetivo? Né? Então, é sempre fazer esse acompanhamento mesmo do projeto. E, por fim, a avaliação de resultados. Que é o pós, né, a implementação do projeto. É interessante a gente fazer isso para a gente perceber o que deu certo, o que podia ser melhor, o que deu errado, e a gente, para não fazer de novo, né? Então, é um relatório com informações do realizado e resultados que foram alcançados. É o entendimento se aquele objetivo que foi proposto, ele foi alcançado. E então, a gente chama isso que são as métricas que a Leca falou. É uma forma de medir se aquilo foi efetivo ou não. E tem várias formas, a gente pode criar os próprios mecanismos. A gente colocou alguns aqui, que, por exemplo, são aumento da procura de informações sobre o projeto proposto. Então, as pessoas podem entrar por meio de e-mail, em contato por meio de e-mail, por meio de um telefonema, ou presença na casa espírita, né? Ou ela está procurando alguém dentro da casa espírita ou dentro da instituição, do CREUAME, para entender mais sobre aquele projeto que foi feito. Aumento de seguidores nas redes sociais. Como que está sendo o engajamento nas redes sociais? As pessoas estão curtindo, elas estão compartilhando, elas estão salvando aquela publicação. Então, isso tudo é um sinal que as pessoas estão aprovando aquela ação. Aumento do engajamento, né? O engajamento nas redes sociais é quando a pessoa compartilha, quando ela salva, quando ela comenta, isso tudo é engajamento. As curtidas até menos, a gente não considera tanto, mas esse engajamento é o que é realmente efetivo, que as pessoas estão aprovando aquela ação. Os retornos, né, então são feedbacks pelos vários meios de comunicação que a gente tem, ou a pessoa, ou presencialmente, face a face, né, comenta com uma pessoa sobre o projeto, né, as pessoas estão falando daquilo, então é um retorno. Relatório de busca e acesso no site, então tem uma forma de busca que é permitida, chama Google Analytics, que você consegue ver como que as pessoas estão acessando. Para quem tem site, né, é gratuito e a pessoa pode acompanhar como que está sendo a busca pelo site. Convites e participações em eventos. Então, às vezes, a partir de um projeto feito, outras instituições espíritas começaram a chamar as pessoas para falar sobre esse projeto, ou para levar alguma ação desse projeto para dentro da instituição. Se foi citado em algum veículo de comunicação de outra instituição, né, igual a gente teve, por exemplo, nós fizemos uma outra campanha que foi com Chico Xavier, né, então ela foi feita em nível estadual e se tornou uma campanha nacional, quer dizer, ela repercutiu devido ao trabalho em rede, foram feitos pelos conselhos regionais um estudo aprofundado e ela deu tanto retorno, né, Leca, que o pessoal compartilhou nacionalmente. Então, aí a gente vai medindo, né, a efetividade da campanha. Então, agora a gente vai construir com vocês esse planejamento. Não daria para a gente fazer discutindo aqui agora, porque a gente não conseguiria fazer em tão pouco tempo, até mesmo nossa experiência, a gente demora semanas, né, Leca? A gente faz uma construção em rede, mas cada um vai contribuindo e vai tudo fazendo aos poucos, até para ter essa reflexão mesmo. Né? Na verdade, a gente até poderia fazer como no presencial, que a gente criaria um quadro aqui, com um link para vocês entrarem, colocando post-it, igual aquele modelo que a Daisy mostrou, do Canvas, porque a gente trabalha dessa forma na construção. Mas tomaria muito tempo, aí a oficina teria que ser de, no mínimo, 3 horas. Então, colocando na balança, a gente resolveu trazer para vocês a construção. A gente vai construindo juntos, no sentido de ir trabalhando as ideias e colocando aqui. Nós vamos projetar
um planejamento em branco e vamos começar do zero com ele. E aí a gente escolheu um tema, que foi outro drama, né, Deise? Qual tema poderia servir para o trabalhador da casa espírita, ou o dirigente, ou alguém que seja da AME, ou do CRE. E o que o pessoal tem mais reclamado hoje é o quê? Ai, não tem voluntário. A própria Priscila colocou no chat aí pra gente, né? Eu quero criar uma ação, mas não tem quem me ajude. Eu pensei em criar a ação e chamar. Então, são as estratégias que a gente precisa elaborar. Então, por que não criarmos um planejamento estratégico a respeito da captação de trabalhadores voluntários? Que cada um de vocês depois pode até aproveitar e modificar para a sua realidade. O que a gente construir aqui agora, nós vamos enviar para vocês também lá no grupo do WhatsApp. Vamos então, Deise? Deixa eu parar aqui. Você quer projetar ou eu projeto? O projeto, e aí você vai me direcionando o investimento lá, no que você precisa. Beleza. Então, vamos esperar a Deise projetar aí para a gente. Então, pessoal, a gente só colocou o esqueletinho aí para a gente ir construindo, tá bom? Tá visível o tamanho? Tá sim, tá tranquilo. Então, vamos lá. Se a gente atrasar para tirar alguma dúvida do chat, eu vou pedir desculpas, mas é porque nós vamos sair de vez em quando aqui da sala para mexer lá no documento, tá? Mas com certeza vai dar tempo da gente olhar tudo com vocês. Então, vamos lá. Pretendemos criar um planejamento que nos ajude a captar mais trabalhadores voluntários para a casa espírita, para o trabalho federativo, não importa. Vamos tentar fazer de um jeito que sirva para todo mundo. Então, qual que seria meu objetivo geral? Vocês lembram o que a gente conversou sobre os objetivos? O objetivo geral vai descrever os resultados maiores. É onde eu quero realmente chegar. Então, o que eu quero? Eu quero novos voluntários para as atividades, e aqui nós vamos sempre colocar instituição espírita, porque a instituição espírita vai abranger a casa espírita, e depois vocês podem adaptar para a Aliança Municipal Espírita, Conselho Regional Espírita, tá? Só para a gente não ter que ficar escrevendo demais nesse momento. Mas como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso a partir de ações específicas e planejadas, que é o nosso objetivo aqui, certo? Então, esse seria o nosso objetivo geral, que engloba tudo que a gente vai fazer. Então, nós vamos trazer esse objetivo geral e colocar aqui no nosso planejamento. Até aí, tudo ok? Vocês estão conseguindo enxergar bem? Você quer tentar pôr em 125, Deise? Isso, acho que melhora para o pessoal. Então, vamos adiante, tá? Nós temos agora que esmiuçar esse objetivo geral, que seriam os objetivos específicos. Então, vejam, o que nós falamos sobre objetivo específico? Nós falamos que são aqueles itens de curto prazo e que seriam como um passo a passo para eu chegar nesse geral. Nós, inclusive, colocamos algumas perguntas, vocês lembram? Que mudanças ou resultados eu pretendo alcançar? Eu preciso definir o problema, que vai ser o foco, que aqui no caso é a falta de trabalhador, para identificar o quê? As causas. Então, qual é o meu primeiro passo para captar um trabalhador? Vamos pensar. Eu preciso disponibilizar um canal para que esse trabalhador entre em contato comigo. Óbvio. Como que eu vou querer alguém para trabalhar comigo se eu não tenho esse canal?
Então, nesse primeiro momento, nós vamos criar fichas. Vamos fazer um formulário que pode ser físico ou online, e pode ser os dois ao mesmo tempo. Porque na hora que voltarmos à rotina da casa espírita, eu posso deixar na casa espírita disponibilizado esses formulários para que a pessoa preencha. Eu não preciso estar com vagas abertas. Eu posso montar esse cadastro. A pessoa preenche e quando eu estiver precisando, eu vou lá e dou uma olhada. Então, o primeiro passo é eu criar um formulário. Eu acho que quanto a isso está ok, né? Agora, além de criar o formulário, que não adianta somente ele, né, gente? Eu preciso oportunizar para essa pessoa que quer trabalhar a chance de saber que a casa está abrindo essa oportunidade. Então, eu vou colocar isso onde? Eu vou pôr no mural da casa, ou então eu vou colocar nas redes sociais, ou eu posso pedir os coordenadores das reuniões públicas para avisar publicamente que isso está acontecendo. Eu estou aí falando como que eu vou oportunizar o formulário para o pessoal que quer trabalhar, né? E um terceiro ponto que a gente poderia colocar aqui também é por que é importante, pessoa, você trabalhar na instituição ou no movimento espírita? Porque a gente está precisando de trabalhador, não pode, gente, ser só esse motivo. Eu preciso mostrar para aquela pessoa que, além dela auxiliar a equipe que já existe, ela também vai estar se ajudando. Não tem um trabalho espírita que a gente faça dentro da instituição que não nos engrandeça de alguma forma. Deixa eu ver o que a Nájila está perguntando aqui. Existe algum material para orientar corretamente o uso das redes sociais por instituições espíritas? Nós temos, na área de downloads do site da União, algumas apostilas dentro da área de comunicação que orienta, sim, para o uso das redes sociais. Eu vou anotar aqui para depois eu trazer o link para vocês. Deixa eu pôr aqui, apostila, redes sociais, que aí eu não esqueço, Nájila. Eu só não vou fazer isso agora, senão corre o risco da tela mudar aqui sem querer, né, Deise? Isso. A gente acaba se engalfando com esse tanto de aba aberta aqui. Então, vejam, eu preciso também mostrar para esse trabalhador que ele vai conseguir se ajudar no trabalho voluntário, por mais que ele seja braçal. Ah, vamos fazer campanha do quilo. Campanha do quilo exige andar, caminhar muito, né? Carregar, conversar. Vocês acham que basta pegar uma pessoa com boa vontade e falar, vem, coloca aquele saco na mão dela e fala, vem comigo. Ela precisa saber como desenvolver esse trabalho. Ela precisa estudar um pouco também, porque na hora que ela abordar alguém no portão da casa, se alguém perguntar de onde vocês são, o que vocês fazem nesse centro espírita? O que ele ensina? Onde que eu acho coisas sobre Kardec? Onde que eu acho coisas sobre Emmanuel? O trabalhador, ele tem que ter um preparo. Ele não pode simplesmente ir a campo, né? E para esse preparo, ele começa a estudar, ele começa a aprender mais. E o que eu preciso para concretizar a minha transformação moral? Eu preciso conhecer, eu preciso de entendimento. Então, o trabalho voluntário, ele nos auxilia também nessa transformação moral. E aí a gente vai para a justificativa,
nós mostramos para vocês que eu preciso explicar a relevância do projeto que eu estou desenvolvendo, por que que esse projeto é importante. E aí a gente pensa, poxa, por que que é importante o capital trabalhador voluntário? E a primeira coisa que nos vem em mente é aquele trecho do Livro dos Espíritos, em que diz que toda ocupação útil é trabalho. Então, na nossa cabeça aqui, no momento de fazer e construir esse planejamento, o primeiro passo importante seria mostrar que trabalho não é apenas aquele físico, aquele que vai despender um esforço físico, como a campanha do quilo, por exemplo. Eu posso ter um outro trabalho que é criativo. Um designer, ele precisa criar o material gráfico da campanha. Eu preciso estudar. Isso é um requisito para quem vai compor a equipe de estudos, que vai buscar material na divulgação daquela campanha. Então, todo o trabalho que for desempenhar vai ser necessário. E se essa ocupação for útil, é trabalho. E isso não é fala nossa, né? E aí nós pensamos também o seguinte, a Deise projetando aí, vou ler aqui para vocês. Por meio do trabalho voluntário, podemos trabalhar nossas imperfeições no desenvolvimento de tarefas individuais e coletivas, porque eu posso ter os dois casos, sendo necessário que nos engajemos no estudo para o esclarecimento e no trabalho propriamente dito. Gente, não tem como desenvolver um projeto sem estudar. E fica aí o alerta. A Virgínia também está aqui na sala, ó, e não vai me deixar mentir. A Virgínia é da área de estudo. Não tem como fazer algo sem estudar. Eu preciso saber, até para eu fazer o bem, eu preciso saber como. Senão eu posso fazer esse bem de uma forma que vai prejudicar o outro, apesar da minha melhor intenção. Eu preciso estudar sempre. Então, a gente achou importante trazer isso aqui, tá? E um terceiro ponto é que esse trabalho voluntário, ele nos ajuda a preencher um espaço que tem dentro da gente de realização pessoal. A sensação de estar sendo útil, ela é muito rara, porque no meu trabalho profissional, nem sempre eu vou ter essa sensação. Às vezes eu vou estar ali mecanicamente fazendo o que eu preciso fazer para receber o meu salário no fim do mês. O trabalho voluntário, não. Qual que é o meu salário do trabalho voluntário, gente? Às vezes, o que ele nos traz em termos de sentimento é tão grande que a gente não consegue expressar. Tem gente no final de uma campanha do quilo que encontra com a gente e chora, porque não consegue explicar o que sentiu. Tem gente que sai de uma distribuição da sopa, por exemplo, um dia à noite frio, e não consegue explicar o que sentiu naquele momento. Esse momento, ele é único, e ele é muito individual, e ele precisa ser lembrado aqui pela gente. E, por fim, nós colocamos aí um parágrafo que eu vou ler para vocês. Deixa eu só jogar ele para baixo para ficar mais fácil ler. Tá joia. Grande parte do público ou trabalhador espírita não tem conhecimento dos trabalhos disponíveis na casa ou no movimento espírita.
também não se sente preparado para se engajar nos trabalhos oferecidos. O movimento de captação proporciona aos interessados a oportunidade de abraçar uma atividade que pode ser o incentivo que faltava para conhecer as tarefas e se interessar mais pela atuação junto à casa. Então, vejam bem, nós colocamos vários pontos importantes aí. Primeiro, muita gente falou, eu nunca vim aqui, porque eu nem sabia que vocês faziam isso. Então, a gente precisa mostrar que esse trabalho é executado. Né? Não adianta eu falar que a gente está precisando de evangelizador se a gente não mostrar que existe uma evangelização espírita. Dentro da casa, uma forma muito útil disso acontecer, gente, é com mural. O dia que a casa espírita entender que o mural é a porta de entrada para todo mundo que chega, literalmente falando, né? Se possível, logo na entrada. E ali eu devo rechear de informações pertinentes à casa espírita. Ele tem que ser renovado, ele tem que ser atrativo. Isso é uma tarefa da comunicação. A gente faz até oficina de mural, por incrível que pareça, para ensinar a construir um mural. E ali vocês podem colocar todas as tarefas que a casa desenvolve. Vocês podem colocar, você deseja trabalhar na nossa casa? Procure e preencha o formulário que está ali na biblioteca, está na secretaria, está ali no balcão. É de acordo com a casa, né? Então, mostrar. Mas a gente ouve também o trabalhador falando que, eu não sei se eu dou conta, eu não me sinto pronto ainda para o trabalho. Às vezes, isso é real, e às vezes isso é apenas uma timidez. Sabe? Porque, nossa, estão me chamando... eu acho que eu não vou dar conta, eu vou passar vergonha. Isso é sentimento inato nosso. Né? Eu preciso mostrar que é trabalhando que eu aprendo a trabalhar. Eu posso pegar 1000 apostilas explicando como ser evangelizador. Não sei se a Azul entrou, eu vi que a Laila está aí, são evangelizadores. A Gisela está aí também, que eu vi. Gente... Estamos aqui, Neca. Isso aí, obrigada, viu? Amo trabalhar com vocês. Se forma na tarefa, com certeza. Da mesma forma que a comunicação vai lá, né? Buscar também na infância e juventude. Existe um mural virtual que nós aprendemos com as meninas da área de infância e juventude, né, Deise? Verdade. O Padre de hoje é o nosso mural virtual dentro da área de comunicação. E o pessoal da comunicação que está aqui hoje com a gente pode atestar que nós estamos sempre divulgando nosso mural virtual. E aí, pessoal, eu preciso que, além da teoria sobre aquela tarefa que vai ser executada, a pessoa comece a ter experiência. A experiência não tem como. A experiência é experimentando. É experienciando. Né? Eu preciso trabalhar. Senão não vou aprender nunca. Eu vou ficar lendo lá Evangelho. Eu leio tanto Evangelho quanto com a Bíblia embaixo do braço. Ela tem o cheiro do meu desodorante. Eu leio Kardec de ponta cabeça. Né? E como já foi dito aí no chat, ler, todo mundo lê. Estudar é outra coisa. E depois que eu ler, que eu estudar, eu preciso praticar. Então, a oportunidade de trabalho é nesse trabalho voluntário. Olha o tanto de coisa que eu passo nessa justificativa. Né? E aí vem o que a gente falou para vocês do embasamento. Poxa, Leca, onde que eu vou achar nas obras algo que fale sobre trabalho voluntário? A gente já trouxe prontinho aqui, para deixar aí no embasamento, alguns trechos que a gente já achou,
E vocês podem depois, se forem usar esse planejamento, acrescentar, tirar. Aí é só um modelinho, tá, pessoal? Então, buscamos primeiro nas obras básicas. Um trecho de uma estrofe de uma poesia de Meimei, onde ela diz: quem move as mãos no serviço foge à treva e à tentação. Olha um motivo aí para ser trabalhador voluntário. Eu não posso pegar esse trechinho, fazer um cartaz e colocar no mural ou na parede lá da casa espírita? Posso, com certeza que eu posso, né? Ela fala nesse mesmo capítulo, ocupando a mente, o coração e os braços na tarefa do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade, nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. Olha que bacana. Isso é Meimei, né? Então, isso não é um embasamento para o projeto de captar voluntários? Sim, isso é. E aí a gente começou a ir agora para as obras de Kardec, para nos embasarmos na codificação. A questão 564 de Livro dos Espíritos. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? Mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Certamente, como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. E é por isso, gente, que nós falamos que nós precisamos mostrar que existe trabalho. Eu preciso oportunizar isso aos frequentadores daquela casa espírita. Pegamos também um outro trecho, pode descer um pouquinho desse, por favor, que está também no Livro dos Espíritos, que diz que a missão dos espíritos encarnados consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Gente, isso é missão dos espíritos encarnados, isso é missão nossa, tá certo? Isso está na questão, pode descer, para eu enxergar, 573. E pegamos mais uma, porque a gente não ficou satisfeito, a gente queria mais. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurar a existência? Vejam bem, do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios de que dispõe. Olha, duas coisas aí. Tornar-se útil. E eu posso mostrar para ele o caminho, conforme aos meios que dispõe. Então, se ele frequenta a casa espírita e a casa espírita abre espaço, pronto. Ok? Bom, aí a gente resolveu agora pegar, sair um pouco do Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Constantino nos disse o seguinte: empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. E aí aquele trabalhador que fala assim: esse ano está tão apertado para mim, ano que vem eu tento. Aí daqui a 2 meses ele desencarna. Ponto.
tem nem o que comentar, né? E aí, pegando, acho que agora agora é o Erasto. Eu amo esse trecho do capítulo 20. Ele fala assim para a gente. Aliás, esse é lema na comunicação, tá? Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Eu até arrepio, gente. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção! Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Isso é até para gente, né? Isso não é... eu fico até assim, porque eu amo demais esse trecho. É um trecho que a gente estuda muito. E como não podia deixar de ser, fomos até o Evangelho. E trouxemos um trecho de Tiago e outro de João. Tiago diz assim: mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Poxa, só isso aí já era um embasamento completo. Porque aquele que só vai em casa espírita para assistir palestra, ok, ele está aprendendo sim. Mas chega um momento em que ele está pronto para trabalhar. E João diz o seguinte, Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ok, Deus está trabalhando, Jesus está trabalhando, e o que eu estou fazendo? Sim, tudo vai ser disponibilizado lá, inclusive esse planejamento todinho, tá? E aí, pessoal, a gente parte aí, após o embasamento, né? Nós vamos partir para o restante do planejamento. Deise, eu vou fechar meu microfone um pouco. Tá, não, tranquilo. Então, aqui a gente agora vai para essa, a gente embasou, né, todo o planejamento, e agora a gente já começa aí pensando mais nas ações, a partir dos objetivos geral, específico, justificativo e embasamento. E aí o público-alvo, se nós queremos trabalhadores para a AME, para o CRE, para a Casa Espírita, né, e a gente precisa dele ter um pouco de conhecimento, igual a Alec comentou, né? Então, quem que vai ser esse público? Quem que eu quero trazer para poder trabalhar dentro das instituições, né? Então, seria o frequentador de instituição espírita, são as pessoas que estão ali dentro, né? Então, é importante a gente entender as áreas de trabalho que tem dentro da Casa Espírita, para a gente avaliar esse público e ver como que a gente vai direcionar. E aí, então, a gente parte para as ações. A gente precisa de entender, dentro, por exemplo, igual foi falado, a União Espírita Mineira, ela tem, junto com o COFENG, ela tem as áreas de trabalho, que são 9. Mas uma casa espírita, às vezes, essas áreas não estão definidas, mas elas existem. Por exemplo, tem quem faz o mural, é uma pessoa que está trabalhando dentro da comunicação, é a pessoa que está trabalhando junto com as palestras públicas, tem a área do estudo de evangelho, então é a área de infância e juventude, tem a área que faz os estudos, às vezes elas não estão determinadas com essas nomenclaturas, né? Então, a gente precisa de entender quais são as atividades que existem na Casa Espírita para a gente elencar a descrição de cargos, né? Cargos entre aspas, né? Mas assim, de tarefas para que as pessoas possam se candidatar. Então, é onde que a gente tem a primeira atividade, né? A primeira ação a ser executada para alcançar esse objetivo. A área doutrinária de trabalho da instituição
deve definir as tarefas disponíveis, habilidades e conhecimentos desejáveis. Porque depois que eu pensei quais são essas tarefas disponíveis, é que a gente vai poder partir para poder construir a ficha, né? Como que eu vou construir essa ficha? Quais informações que eu preciso que estejam nessa ficha, né? Que já é a segunda opção de ação. Uma outra coisa, está escrito ali, conhecimentos desejáveis, na primeira opção. A pessoa não tem que ser um profissional da área. Ela precisa, o que precisa é de ter a boa vontade, a vontade de trabalhar. E conforme a habilidade que ela tem, a gente pode, às vezes, encaminhá-la para a área. Então, a pessoa, às vezes, por exemplo, ela é um advogado, mas ela gosta de tirar foto. Ela gosta da área de comunicação. Então, a gente caminha ela para essa área e vai trabalhando com ela, estimulando, né? E o tipo de informação que a gente vai colocar nessa ficha? Eu vou precisar do nome, eu vou precisar de um contato, né? Eu vou precisar descrever para ela os cargos, para ver qual que ela se interessa, né? E eu preciso de informações para consulta interna, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente vai colocar ali um CPF, uma identidade, e aí a pessoa fala assim, mas você vai colocar dados, mas às vezes a gente precisa de fazer uma ficha, quando ela for voluntária, uma ficha para ela poder preencher como que ela trabalha como voluntária, né? Tem um regimento para que ela disponibilize as horas dela dentro da casa espírita. Então, a gente precisa desses dados das pessoas. Elaborar e disponibilizar fichas de inscrição online e impressa para que possíveis voluntários possam preencher, possibilitando que os coordenadores das atividades tenham conhecimento dos interessados. Então, por exemplo, tem um coordenador está precisando de pessoas para recepção, mas vem pessoas que têm mais habilidades para a área de comunicação, então ela pode passar esse voluntário para uma outra área de trabalho. Então, faz um banco de cadastro para a instituição, de forma que todas as áreas possam consultar essa fonte para poder ter acesso, né, a esses voluntários. E é interessante a gente colocar online e impresso. No momento a gente está, né, na pandemia, mas num momento presencial, tem pessoas que têm dificuldade com tecnologia. Então, às vezes, o jovem ele tem mais habilidade com online, mas às vezes uma pessoa que não teve muita vivência tecnológica, ela prefere preencher de modo impresso, né? Então, é preferível a gente elaborar essas fichas nesses dois formatos. Uma outra forma da gente fazer com que essa informação chegue às pessoas, né, de conquistar esses trabalhadores, é realizar palestras cujo tema tenha relação com o trabalho voluntário, de servir ao próximo, de fazer um trabalho de caridade, igual foi colocado lá no embasamento evangélico doutrinário, né? Então, a gente vai estimular as pessoas através de palestras e, no final, a gente pode convidar essas pessoas para consultar o mural, para conhecer sobre as tarefas que existem na casa, pode falar que as fichas estão disponíveis nas áreas específicas, e aí a gente está estimulando. E lembrar, assim, que as pessoas, elas podem preencher essa ficha, e não quer dizer que elas vão estar automaticamente já dentro do trabalho, porque precisa de fazer uma triagem, né? As pessoas precisam de ser entrevistadas para entender o conhecimento, para entender o engajamento, qual que é o período que ela tem disponível realmente para efetivar o trabalho. E essa questão do conhecimento que eu queria comentar também, depende da área, né? Porque se a pessoa não tem muito conhecimento, igual a gente fala muito, por exemplo, nós trabalhamos com a área de comunicação. A pessoa vai trabalhar, vai fazer algo sobre mediunidade. Se ela não entende sobre mediunidade, como é que ela vai fazer um trabalho visual sobre mediunidade? Então, a gente tem que pontuar na hora de trazer essa pessoa. Mas também não quer dizer que a gente não possa estimulá-la a estudar para que ela, mais para frente, possa executar certas tarefas. Então, é fazer esse equilíbrio mesmo. Divulgar as vagas em reuniões de estudos, que é um grande laboratório. Por exemplo, as reuniões de ESD, né, de estudo do ESD, de mediunidade, do Evangelho, mocidade. Então, a gente pode trabalhar com esses grupos, né, o ESD mesmo, né, a gente faz o estudo e depois a gente é convidado a ser monitor, né, então é uma grande oportunidade de oferecer trabalho.
E uma outra parte que seria selecionar, né, inscrições dos candidatos e fazer a entrevista individual para fazer essa triagem, para ver qual que é a área mais adequada para as pessoas seguirem. E depois que essa pessoa for convidada e ela aceitar o trabalho, é importante a gente capacitar as pessoas que foram selecionadas, porque elas precisam de entender como que funciona a instituição, o que é o movimento espírita, quais são as atividades que existem, né? Ela precisa de entender a instituição como um todo e as tarefas que ela vai desenvolver. E a gente fala muito que a gente trabalha com os voluntários aos poucos. A gente já não vai, assim, colocando muitas tarefas para que ele possa se harmonizando com o trabalho, que possa ir se identificando, né? Então, tudo a gente começa sempre aos poucos. Então, a gente faz essa capacitação, traz eles para os trabalhos e deixa eles em treinamento por 6 meses, é uma prática que a gente começou a fazer, e depois de 6 meses a gente volta a conversar com essas pessoas para entender se as expectativas delas foram atendidas, o que ela teve de dificuldade, se ela tem outras ideias, né? Ou se ela realmente não gostou da área, mas gostaria de continuar e quer passar para uma outra área. Então, entender qual que é essa realidade, esse sentimento que a pessoa está vivenciando. E aí a gente coloca, foi até uma referência que a gente trouxe, evitar a passar a ideia que a instituição está precisando de voluntários, para trazer aquela ideia lá na justificativa do crescimento individual e coletivo. Em vez disso, informar que a instituição, por meio de seu trabalho voluntário, está propiciando oportunidades para quem procura colocar em prática a convivência e a tolerância, porque a gente sabe que o trabalho, aquilo que foi falado, a gente acha que está ajudando, mas nós é que somos ajudados, né? Então, se a gente coloca isso para as pessoas, a gente vai angariar mais amigos, a gente vai trabalhar as diferenças, né? Então, a gente vai trabalhar essa tolerância, essa paciência e desenvolvendo mais habilidades, porque as equipes vão trazendo também, cada pessoa tem um conhecimento para agregar para a gente, né? Então, a gente vai trocando informações e todo mundo vai crescendo junto. E aí, o próximo passo é como que a gente vai chegar nessas pessoas, né? Então, são os canais de comunicação para a gente convidar, né, conquistar esses trabalhadores. Então, a gente foi falar aí do mural. Então, no caso do presencial, a gente tem um mural na entrada de uma sala de estudo, e a gente pode também construir murais virtuais, exemplo do Padlet, né? O próprio site, as redes sociais, ele acaba sendo um mural virtual. As redes sociais que estão constando aqui, as reuniões de estudo, a gente pode falar dos trabalhos que existem, né, nas instituições, e disponibilizar essa ficha de inscrição impressa e online de fácil acesso para as pessoas informar dessa ficha de inscrição. E a gente fazer a capacitação desses trabalhadores, que é trabalhar esse acolhimento, de fazer esse envolvimento com o novo integrante, né, que começa ali já, na verdade, na divulgação, né, quando a gente começa a fazer todo esse trabalho para divulgação, quando a gente faz a entrevista, quando a gente vai explicar sobre todo o trabalho, como que funciona a agenda da área, como que ela pode ser útil, né, a gente vai colocando, conscientizando, sensibilizando ela desse trabalho que traz engrandecimento. Na capacitação, esclarecer sobre o movimento espírita, sobre o movimento federativo, né, e tudo que envolve os trabalhos da própria instituição. Apresentar a instituição, todo o funcionamento, as áreas de trabalho, né, dar uma visão geral, e apresentar as atribuições da área de trabalho, que são funções normativas. Então, se a área já tem um regimento, igual a nossa área de comunicação já tem um regimento interno, a gente já tem materiais que a gente, de instrução para as pessoas que entram, então a gente disponibiliza, mas sempre conversando que ela não precisa de se apavorar, né, diante do trabalho, igual às vezes, como foi falado, que as pessoas às vezes acham que não têm capacidade de executar aquela tarefa. Então, colocando ela primeiro junto com outros pares que já têm mais experiência para ela poder ir aprendendo, e assim ela vai harmonizando, acostumando com o próprio trabalho e vendo que ela tem, todos nós temos a capacidade de desenvolver. E as equipes, então, nesse trabalho, por exemplo, né, nesse planejamento aqui, o que a gente vai precisar, que tipos de habilidades que a gente vai precisar para desenvolver e executar essas ações? Então, uma delas seria a parte de design, né, de pessoas
que têm essa simpatia, né, com essa área de comunicação, que gostam de desenhar, que gostam de fotografia, de mexer com redes sociais. Então, são pessoas convidadas para fazer esse desenvolvimento, que é a identidade visual do projeto. Porque esse projeto, ele é atemporal, ele pode ser usado em qualquer tempo, né? Então, a gente faz uma divulgação no primeiro momento, traz trabalhadores. Amanhã, precisa de novos trabalhadores, ou, né, a gente, igual foi falado, que às vezes as equipes mudam, né? Então, a gente pode sempre estar implementando. Então, se a gente tiver uma identidade visual desse projeto, a gente pode sempre usá-lo de forma que as pessoas já memorizem, elas já vão entender que aquilo está falando sobre capacitação. E tem a elaboração de peças gráficas, como os cartazes para o mural, banners virtuais, igual a gente fez para a nossa área, a gente fez vídeo, por exemplo. Então, tem uma pessoa que gosta de fazer vídeo, ela tem essa habilidade, pode fazer vídeos também. E a própria ficha de cadastro, né? Lembrando, né, Deise, que assim, não tem que ter o diploma de design. Não. Né? Tem muita gente que tem habilidade num PowerPoint, que consegue fazer coisas belíssimas. Exatamente. E a gente coloca designer só para identificar a área, tá? Isso mesmo. Qual que seria o próximo? No caso se for fazer palestras, então, tem a ideia de convidar um expositor, elaborar o conteúdo para ministrar as palestras sobre o tema do trabalho. E o grupo de trabalho da área tem a responsabilidade de recolher as fichas, selecioná-las, chamar para entrevista e desenvolver a capacitação. Então, quem que vai fazer essa entrevista? É o coordenador da área, né? Então, ou é uma pessoa da equipe? E aí, então, tem que definir essas funções para as pessoas. E quais seriam os recursos que a gente usaria para esse trabalho? Então, a gente tem, se tiver peça gráfica impressa, então a gente vai precisar de uma pessoa para desenvolver e imprimir. Pode ser uma impressora comum, cartaz, né? Peças virtuais, então ela não vai gastar recursos físicos impressos, né? Mas apenas um software para poder desenvolver. O convite aos expositores, né? As pessoas que vão fazer palestras e conscientizar, fazer esse trabalho com as pessoas que estarão nas áreas que vão disponibilizar as fichas, no caso da biblioteca ou da recepção, né? Ou no lugar de palestra pública. E as próprias fichas de cadastro, que podem ser impressas e eletrônicas. Então, esses seriam os recursos que seriam utilizados para executar essas ações. E o cronograma, então aí igual a ação continuada, né? Início do projeto a qualquer tempo. Então, precisa de criar-se um período. As fichas vão estar disponíveis por quanto tempo? Ou é uma ação que a gente vai fazer para aquele momento que está precisando de trabalhador. Então, a gente vai fazer essa divulgação por quanto tempo? E depois desse tempo, quando que a gente vai fazer as entrevistas? Quando que a gente vai fazer essa triagem? Então, a gente pode, vamos dizer, num primeiro momento, a gente estipula esse prazo para a gente trazer esses trabalhadores. Vai ser conforme a necessidade da instituição. Ele pode ser imediato ou a médio prazo. E, no caso, a estrutura de custos, ela seria a parte dos materiais impressos, né? Porque, às vezes, a gente já tem acesso às ferramentas no nosso dia a dia, então ela não vai trazer custo para a gente. E fonte de receita, esse trabalho em si, seriam os recursos próprios, ele não tem fonte de receita da própria instituição. Os próprios voluntários podem, com seus equipamentos, né? Eles trazem esses recursos próprios para ajudar na efetividade dessas ações, para que elas aconteçam. E seria essa a proposta para esse planejamento. Isso mesmo. Lembrando que a gente vai pegar esse material que a gente foi projetando aí para vocês e vamos jogar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Que aí vocês podem aproveitar depois da forma que acharem melhor. Eu vou voltar aqui no nosso slide, Deise, para a gente partir para o encerramento. Né? Deixa eu pegar aqui, compartilhar. Apareceu? Sim. Beleza. E aí, Deise, vou mostrar aqui para eles. Esse aqui foi o planejamento que a gente fez da campanha de André Luiz. A gente gosta muito dele, foi o primeiro que a gente fez, né, Leca?
nessa estrutura. Ele ficou muito completo, porque a gente tem ali, a equipe é muito grande, foi um trabalho em rede, com outros estados, com outras cidades, né? Então, a gente fez tudo online, né? Fizemos tudo online na época que ainda não era online, né? A gente não trabalhava assim igual é hoje. E ele tem todo o cronograma, ele tem todo o passo a passo que a gente conversou com vocês, as ações e designação de cada equipe, pode passar. E tem aqui o cronograma, então tem as datas retroativas, igual a gente comentou, a responsabilidade de entrega das informações de cada equipe, e foi um calendário que foi feito para o ano inteiro. É muito importante essa parte aqui, para que, quando a gente tem data marcada, porque existe um público à espera daquela informação. No primeiro mês é novidade, mas depois as pessoas começam a esperar aquela informação, aquele conteúdo. E a gente tem que ter essa responsabilidade, esse compromisso com as pessoas que estão esperando pelo trabalho. Isso mesmo, Deise. A Cássia levantou a mão. A Cássia, você quer fazer uma pergunta? Que agora a gente já vai passar realmente para a finalização da oficina, para cumprir nosso prazo, mas fica à vontade, pode abrir o microfone. Eu gostaria apenas de parabenizar a estrutura também, foi muito inspiradora e me deu novo ânimo no meu trabalho voluntário. Que bom, muito bom ouvir isso, viu? Obrigada. E aí, pessoal, a gente trouxe aqui duas reflexões para a gente finalizar. Agora saiam do planejamento estratégico de captação de voluntários, que aquilo foi um modelo, digamos assim, né? É um exemplo que a gente deu apenas. Nós estamos falando de planejamento estratégico e a importância da gente falar sobre ele. Então, nós pegamos André Luiz, coincidência, tá? Entretanto, não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. André Luiz estava falando isso a respeito de reunião mediúnica, mas nós acreditamos piamente que isso serve para as nossas atividades na instituição, sabe? A gente acha que tem tudo a ver e é um trecho que é um embasamento para esse nosso trabalho, comprovando o que a gente falou. E, por fim, um trecho de Guilom Ribeiro, que está no Reformador de 76, gente, mas eu amo isso que ele fala. É preciso servir com planejamento, ordem e amor. É necessário planejar o serviço com disciplina de pesquisa e ternura. É mais urgente disciplinar os impulsos no campo do serviço com Jesus, porque devoção ao Mestre é unidade na tarefa, e onde todos fazem o que querem, quase sempre ninguém faz o que deve. Então, que a gente possa ficar com essa reflexão final, mostrando que realmente é importante trabalharmos, mas é muito importante que também tenhamos um planejamento para esse trabalho. A gente tem notícias de várias ações belíssimas dentro de instituições, dentro do próprio movimento espírita, e essas ações se perdem, porque não foi traçado o objetivo dela, o como levar ela adiante e até onde ela iria. E isso é falha humana, isso não é falha do trabalho em si, mas falha nossa que não planejamos da forma devida. Então, a nossa ideia é que vocês despertem para essa necessidade, aqueles que ainda não trabalham com planejamento, para que possam melhorar o trabalho. Lembrando sempre que é um trabalho em nome do Cristo, é um trabalho
da espiritualidade e que somos instrumentos. Mas precisamos ser instrumentos que funcionam bem, que tenham engrenagens que se adequem. Por isso que o nosso desenhozinho na arte, né, foram trabalhadores numa máquina, trabalhando em suas engrenagens. Vocês vejam que até a arte ela é elaborada, né? Ela tem um motivo de ser. Tá? Agradeço de coração. Vou pedir que quem quiser aparecer, que ligue a câmera para que a gente possa tirar um print. Não é obrigatório, tá? Mas esse print vai para a notícia que colocaremos no site da União Espírita Mineira. Então, quem não quiser aparecer, não vai poder estar com a câmera ligada. Eu não consigo pegar todo mundo, porque o Meet ele só me oportuniza 49 câmeras abertas. Então, provavelmente, outras pessoas ficarão de fora. Eu já peço desculpas por isso. Deise, se você puder fazer um print também, depois a gente seleciona o print que ficar melhor. Estou vendo que já está cheio de gente rindo, mas eu ainda não falei que vai ser agora. Vocês vão cantar essa bochecha, entendeu? Cheio de rostos conhecidos. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Vou fazer o print e em seguida a prece final, tá bom? Então, agora sim, todo mundo com aquele sorriso de que o fim de semana está começando. Pronto, meu print está feito. Ok aí, Deise? Ok. Depois a gente vê qual que ficou melhor, tá? Qual que eu fiquei melhor, né, Deise? Porque eu vou escolher o que eu fiquei melhor. Olha, pra você ver. Brincadeira, gente. É isso. Não então... passei perfume, hein? Ah, que absurdo, Marcial. Eu esqueci de passar o batom, tá vendo? Mas tá valendo, gente. Obrigada, meninas. Muito, muito, muito bom. Muito